Bem-vindos à capacitação de bocha da Special Olympics Brasil. Vamos lá. Bom, as normas aplicáveis às regras, né, de bocha, ela está vinculada diretamente à Special Olympics. Existem muitas regras, né, da bocha, mas o princípio sempre é o mesmo. Portanto, as regras oficiais da Special Olympics para a bocha, né, elas servirão para todas as competições, né, que a gente fizer aqui, e fora, em qualquer lugar. Tá bom? Os eventos oficiais que nós temos, né, são jogador simples, é um jogador contra um jogador, duplas, né, duplas unificadas ou não, duplas regulares, como a gente pode falar também, feita por atletas, e unificada feita com um parceiro, né, que não tem deficiência, e um atleta. Tem a competição por equipe, quatro jogadores, a dupla unificada, como eu falei, a equipe unificada, dois parceiros e dois atletas, e as rampas individuais, um jogador usando rampa. Lembrando que as rampas individuais somente jogadores com rampa, não pode jogar uma rampa com um jogador, né, que não use rampa. Bom, aqui temos alguns vocabulários da bocha, né, muito usado, né? Por exemplo, o bolim ou palina, né, pode ser chamado, a bocha válida, uma bocha lançada, né, corretamente, ela está viva ou ela está queimada, ou ela está morta, anulada, invalidada e retirada do jogo. Tá? Então, quando a gente fala, a bola está dentro, a bola está viva, a bola está boa, né? Ou a bola está queimada, está anulada. Essas são algumas terminologias. Uma bocha, ela deverá ser desqualificada, né? Sempre que tiver uma penalização, uma falta, né? Pisou na linha, arremessou acima da linha da cintura, o que mais? Saiu da cancha, entra em contato com alguma pessoa fora da cancha, todas essas penalizações, né, são passíveis de retirar a bola, de queimar, de deixar ela morta. Se a cobertura de apoio da cancha falta pisar nas linhas ou de lançamento, de um movimento ilegal por parte da equipe, tudo isso é passível de queimar a bola, de retirar, tá bom? Então, Marina, antes do treinamento lançada, é isso aí. Não tem muito que a gente ficar nisso, porque a gente vai na hora do jogo que acontecem as situações, né? Bom, outros termos que a gente pode sempre falar é arrimar, pontear, né, ir a ponto. Né? Ir a ponto é jogar devagar, jogar com a bola próxima do balim, da palina. Agora, bochar, golpear, rafar ou atirar é quando você quer tirar a bola do adversário do ponto. Então, você vai usar um pouco mais de velocidade, você vai tentar golpear essa bola, né, tirando ela do ponto. Depois tem os tiros laterais, tabela, rebote, ricochete. Você pode usar as laterais da cancha ou o fundo da cancha, né? Então, são termos que a gente usa durante o jogo, né? Dá uma tabelinha, dá um rebote. Então, é situação de jogo. Entrada, turno ou rodada, né? Esses também são termos que a gente pode usar como lance. A gente pode falar que é um lance. Uma jogada de um lado para o outro da cancha, a gente pode chamar de lance, pode chamar de turno, né? Pode chamar de rodada. Então, esses são alguns termos que a gente usa durante o jogo, né, para definir o andamento de um lado para o outro.
em disputa ou tem que medir. Por exemplo, se as bochas, se o juiz achar no visual, se ele olhar que a minha bola está mais perto que a sua, então é você que vai jogar. Então ele ou ele vai medir, ou se as bolas são meio empatadas, né? E aí usa, o equipamento para medir, ou então ele vai no visual mesmo. In, out, fora, dentro, são bochas que eu coloquei no ponto, tá in, tá dentro, né? Se eu não coloquei no ponto, tá out, tá fora, então o juiz determina a próxima jogada. E as faltas, uma falta é quando pisa na linha, quando joga a bola para fora, então essa bola está queimada, anulada. A gente já falou sobre isso. Aqui tem alguns fundamentos, né? Postura, atitude, organização, pegada por baixo ou por cima. A gente vai ver logo algumas fotos à frente, né? Sobre esses fundamentos, né? Tiro, Rafa, batida, o bolina, palina, né? Então, tiro numa bocha, eu quero tirar a bocha, eu quero empurrar o balinho para o fundo, essa piombada, pranchão, é, jogada de fundo, né? Você pode, o bolinho foi para o fundo, você vai lá no pranchão, que é a última tábua lá de cabeceira da cancha, né? Você pode empurrar o bolinho, trazer ele de volta, né? Cavalinho é uma tabela, é um ricochete, o efeito giro no pranchão, e são jogadas já, né, quando o atleta já tem muita noção, tem muita malícia de jogo, aí ele pode usar assim até a bola girando, para que quando ela bate na tábua, ela pega um efeito e ande para o lado que ele quer. Mas isso já são alto nível, né? Já é uma jogada, né, que exige bastante treino. Bom, a cancha e equipamento, né? As canchas é um grande problema para a gente, porque cada lugar tem uma cancha, né? Então, desde que seja uma superfície plana, né, que seja cercado, para que as bochas não escapem, não precisa ser um cerco grande, porque a bocha na Special Olympics, ela tem as laterais menores. Por quê? Porque justamente não pode jogar bola alta, porque passou da linha da cintura, se esse arremesso, né, subir na linha da cintura do atleta, acima, ela é queimada. Então, são jogadas baixas, né, pode ser fortes, tal, mas desde que sejam baixas, e é muito difícil de acontecer uma bola alta, não precisa de tantas tabelas assim, laterais, né, altas, porque o jogo ele é mais rasteiro, ele é mais próximo do solo. Então, aqui tem algumas medidas, né, as paredes de fundo devem ter menos 12 polegadas. Isso é muito do que você tem, como você vai treinar, onde você vai fazer os seus eventos de bocha, né? Então a gente usa o que tem às vezes e faz as adaptações, tá bom? Mas o correto é esse. Tem algumas fotos aí que a gente vai ver. O importante é a gente sempre ter as linhas, né? São três linhas, né, na cancha, né? Uma cancha de 18 metros, os primeiros três faz uma linha, depois a linha no meio de 9 pontos, depois do outro lado mais 3 metros, que são as linhas onde o jogador vai jogar. Essas linhas de 3 metros, elas são no fundo, né? Então é ali que o jogador vai iniciar todas as jogadas e cuidado para não pisar sempre na linha, né? Para não, não queimar a bola. Então, ali que ele vai jogar ou a ponto ou ele vai atirar, tá bom? A linha de meia cancha, né, ela está a 30 pés, né, 9,15 metros, né, e é o meio da cancha, né, que divide bonitinho para a gente ter os dois lados da cancha para fazer os lances e os turnos. Aqui está um modelo de cancha. Se você for construir uma canchinha na sua instituição, em algum lugar, né, onde quer que seja,
você tem que ir a essas medidas, né? São oficiais e essas três linhas são muito importantes, tá? A linha de cada cabeceira e a linha do meio. E aqui tem as medidas todas certinhas. Vamos lá. Aqui eu tenho algumas fotos, né? Diferentes tipos de cancha. Você pode ver que as canchas aqui, elas são todas de laterais baixas, porque o jogo realmente é mais próximo. A não ser essa foto no meio dessa cancha vermelha, que tem um cercado, né, mais alto, porque já é uma cancha aqui usada na região sudeste, né, de oficial, onde a Federação Paulista, a Confederação Brasileira de Bocha, elas têm essa medida e têm essa. Então a gente pode aproveitar sim, embora tenha mais linhas, mas a gente sempre usa uma linha só, uma em cada cabeceira, né? E a linha do meio. E ali tem outros tipos de pisos, pode fazer num campo, né? De gramado sintético, carpete, areia, cimento. Aí você vai variar. Aqui tem mais canchas, um campo de futebol, até um cercadinho, quadra de tênis, né, na praia, qualquer lugar dá para você fazer uma canchinha de bocha, né, desde que tenha umas laterais aí para a bola não escapar. Bom, e sempre as linhas, né? Usando as linhas, é importantíssimo. Vamos lá, equipamento de bocha. Né? Na internet tem vários equipamentos de bocha para vender, tem no Mercado Livre, não é caro e elas são bem próximas da medida oficial. Tá? Dá para treinar, dá para fazer evento com elas, sim. Tá? É importante que elas sejam próximas a essas medidas, porque dá melhor pegada para o atleta, né? E ele consegue manejar, manipular, né, essa bocha com maior precisão. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem muita cancha de bocha, né? E as bochas são maiores, mas dificulta um pouco para o atleta, mas dá para jogar também, dá para fazer, né, a adaptação. Aqui são alguns equipamentos, né, que a gente sempre usa, o compasso, a trena, principalmente a trena, a gente sempre tem que ter a trena, e aqui tem uma medida, como medir, né? Então, a trena, você sempre vai pegar a ponta da trena e vai colocar no meio da bocha maior, né? Você coloca mais ou menos bem no meio, né? E estende a trena passando por cima do bolinho. Aí você visualiza o bolinho, no meio dele é o número, né, dos centímetros, dos metros que deu, né, da distância que o atleta lançou. E aí você sempre vai medir nessa posição. Montar a foto ali embaixo, põe a ponta da trena no meio, na parte mais da esfera, né? Mais gordinha ali, maior, e passando por cima do bolinho. Essa é a medida padrão. Também temos as bandeirinhas, que são um auxílio. As bandeirinhas são feitas da cor da cancha, perdão, da cor da bocha. Se eu estou jogando com um jogo de vermelho e verde, né, vermelho contra verde, quatro bolas vermelhas e quatro verdes, né, o juiz tem as bandeirinhas da mesma cor da bola. Se é azul, se é amarelo, pode fazer uma bandeirinha das cores da bocha, para você, o juiz indicar quem joga na próxima jogada, né? Então, ele levanta a bandeirinha, o atleta já sabe. As rampas de lançamento são específicas, você pode adaptar, né, para o seu atleta, com cano, com calha comprada, do jeito que você achar melhor. E o cone visual. O cone visual pode ser um cone mesmo, um conezinho, pode ser um tubo, um cilindro, como está aqui. Para quê? Para que o atleta visualize o bolinho. Ele tem dificuldade visual, né? Então ele não está enxergando o bolinho. Então você põe o cone, né? Aqui tem umas fotos.
o juiz colocou o cone para que ela veja o bolinho. No momento que ela arremessou, o juiz já retira o cone para não atrapalhar. Um auxílio. Aqui tem as rampas, várias medidas, né? Tem rampinha de boliche, tem feita caseira. E lembrando que essas competições de rampa, elas só são feitas com rampa contra rampa, tá? Você não pode botar uma rampa com um atleta que não utilize rampa. Lembrando que a cadeira de roda, né? Se o atleta ele está na cadeira de roda e ele tem movimento suficiente para poder lançar a bocha, né, sem rampa, né, ele joga normalmente, né, é, não é de rampa, tá bom? É rampa com rampa, sem rampa, pode ser andador. Tem algumas fotos aqui que a gente depois, mais tarde, vai conferir. Aqui é um processo de divisão. Como na Special Olympics, prima, né, sempre por a separação de grupos por habilidade, na bocha também. Então, a gente tem a nossa preliminar, né? Vamos dizer, como que nós vamos pegar nossos atletas e dividir, né, com grupos. Aqui mostra direitinho. Então, a gente precisa tudo de folha de anotação, cancha marcada, jogo de bocha oficial, tudo certinho. Então, vamos lá. Eu vou avaliar meus atletas, minha equipe. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar a bola a 9 metros, né, e 14 centímetros, né, 30 pés, no meio da cancha. Esse atleta, ele vai jogar as 8 bolas, independente de cor. Tá? Isso é uma avaliação individual que vai dar a pontuação dele para que ele tenha a sua pontuação encaixada o mais igual possível, né, dos outros. Então, tem gente que tem uma pontuação baixa, vai jogar todo mundo com a pontuação baixa. Aqueles que têm uma pontuação mais alta, joga, então, a gente forma outros grupos. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui ele jogou, aqui tem um exemplo de jogada, né? Ele jogou as 8 bolas, 4 vermelhas, 4 verdes. A gente vai medir as 3 melhores bolas. Quais são as 3 melhores bolas? Essas que estão no círculo, né? A verde e 2 vermelhas. Então, ele vai medir com centímetros, né, do bolinho até as bochas e ver quantos tem, né, quantos centímetros tem de distância. Aqui embaixo da cancha, vocês estão vendo, né? Está em espanhol aqui, mas tudo bem, dá para entender. A rodada, a primeira rodada, né? Então, na primeira rodada, ele fez, que são essas 3 bolas, tá vendo? Tem 3 quadradinhos e depois o total da primeira rodada, que são a 9 metros, na primeira rodada. A primeira bola ele fez 13 centímetros, a outra 1,68 e a outra 2,74. Total dos 9 metros, ele fez 455 metros, tá? Centímetros, que seria pontos. Os centímetros são os pontos, tá? Por isso que é importante a trena. E lembrar sempre que a ponta da trena na bocha, passando por cima do bolinho, e aí você olha, você calcula o meio do bolinho e vê quantos centímetros deu. A segunda rodada, você vê que o correto, tá? É você jogar de um lado para o outro. Você tem que fazer as medidas, né? Primeiro 9 metros, depois 12 metros, você vai jogar de volta, né? Você mede 12 metros, né? E coloca o bolinho, que é esse amarelinho que está aqui. E ele vai fazer o mesmo processo. Joga as 8 bolas, né? E vai medir as 3 melhores. Ali embaixo, na nossa tabelinha de anotação, você viu lá, 32, 72, 118, 222 metros. Então, vai somando. Essa é a pontuação dele. E na última medida, que é a 15 metros, né? 15, 24, mesmo processo. Você viu que foi de um lado para o outro, mas no caso, você pode também avaliá-los de um lado, somente de um lado.
Correto seria correr a cancha. Correr a cancha significa fazer de um lado para o outro, do outro para o outro, tá? Então, aqui ele está fazendo a 15 metros, jogou as 8 bolas, as três melhores, né, que são duas verdes e uma vermelhinha, ali próximo do bolinho amarelinho, né, ele fez 28, 77, 190, 295. O total desse atleta, a pontuação dele, né, é 973. Então, já está anotado, ele tem 973 pontos. Então, ele vai participar de um grupo onde haja uma equidade, né, bem próxima aos 900, 1.000, 800 e pouco. Então, a gente vai formando um grupo com as habilidades próximas, tá? Que isso é em todas as modalidades da Special Olympics, né? Separar por grupo, né, de acordo com sua habilidade. Aqui nós estamos reforçando novamente a medida, né? Coloca-se a ponta, né, na esfera mais gordinha, no centro da palhinha, no centro do bolinho. Tá? Estica, a ponta fica na rocha, passando por cima do bolinho no meio, e deu total de centímetros. Lembrando que nós fazemos a pontuação de acordo com os centímetros da medida. Bom, desenvolvimento do jogo. O juiz tira ou no dado, ou no par ou ímpar, né? As equipes que vão disputar, e aí ele escolhe o lado, né? O lado, a bola que quer, né? A cor que quer, e sai com o bolinho. O início do jogo, ele tem que jogar o bolinho, por exemplo, a equipe vermelha aqui ganhou no par ou ímpar, escolheu, né, a bola da cor, e jogou o bolinho. O bolinho é importante que ele passe o meio da cancha, mas não ultrapasse a linha da última linha do outro lado da cancha, que é a linha de onde a gente arremessa. Então ele tem essa zona, né, de pontuação válida para o bolinho. É só no início da partida, tá? Que o bolinho tem que ficar passando o meio, mas não passando qualquer lugar da cancha, né, dentro dessa zona, né, de pontuação. O bolinho está válido. A gente fala, ó, o bolinho válido. Beleza. Ele tem que estar aí. E aí, ele mesmo, quem lança o bolinho, importante lembrar isso, todo atleta ou parceiro que lançar o bolinho, ele tem que jogar a bocha já em seguida, tá bom? Aqui tem um exemplo de jogada. Ele jogou o bolinho não passou o meio, ele tem mais uma tentativa, né? Ele jogou, o bolinho ainda não passou o meio, ele tem três tentativas, tá? Aí ele jogou o bolinho e esse entrou na zona de jogo, né, do bolinho. Aí ele vai lançar a bola para a próxima e aí inicia o jogo. Aí, ó, veja bem. O vermelho jogou, se aproximou do bolinho. O verde jogou, não se aproximou do bolinho. Quem está ganhando ainda mais próximo é o vermelho. Então, joga o verde novamente e assim até ele cortar o ponto do vermelho. Tá? Aqui são alguns exemplos, né, de sequência de jogo. Por exemplo, o verde está bem coladinho no bolinho, nessa primeira foto, né, no bolinho. O vermelho não conseguiu cortar. Aqui o vermelho está próximo, o verde não conseguiu cortar. E aqui na última foto, o verdinho está próximo, o azul não cortou. Tá? Então são bolas dentro e bola fora. Por exemplo, o verde na primeira foto está dentro, o vermelho está fora. Na segunda foto, o vermelho está dentro, o verde está fora. Na terceira foto, o verde está dentro e o azul está fora. Vamos lá. Aqui tem uma sequencinha de jogo, né? Inicia-se o bolinho, ó, não conseguiu
passar a linha, né, para chegar na zona de pontuação do bolinho. Aí ele jogou de novo, né? Não conseguiu. Aí ele jogou de novo e entrou. Aí ele começa jogando. No caso aqui, o verde lançou o bolinho, o verde joga a primeira bola. Aí vem o vermelho, tentar cortar. Não conseguiu cortar, né? O verde está mais próximo. O que ele vai fazer? Jogar de novo. Aí o vermelho jogou, bateu na verde e empurrou mais para o ponto ainda, né? Quer dizer, não cortou o ponto, acabou ajudando mais o verde. O que que o vermelho vai fazer? Jogar de novo. Ele deu uma tabela e conseguiu tirar o verde. Olha que legal, né? Que jogada boa. Aí foi para o vermelho, né? O ponto é vermelho. Quem vai jogar agora? O verde, porque ele cortou o ponto. Olha lá. O verde acabou tirando o vermelho. E creio que ficou duas bolas verdes aí próxima do bolinho. Aí joga o vermelho, porque não cortou o ponto, né? E o vermelho acabou dando uma jogada sensacional, colando no bolinho. Aí o verde tem mais duas bolas. Ele bateu, o bolinho foi para lá, mas ainda continuou vermelho, né? Então, o ponto ainda não conseguiu cortar o ponto, né? Joga a última bola o verde, porque o vermelho já acabou as bolas dele, e não conseguiu cortar o ponto. Então, o ponto ficou um vermelho, tá? Vamos lá. O ponto inicial, né? A equipe A, né? Vamos dizer, a equipe verde lança o bolinho, e lança a primeira bola. A equipe B, ou ela vai golpear ou vai colocar a ponto, né? Aqui tem uma situação. Se saem da cancha deixando somente o bolinho, por exemplo, eu joguei, aí você jogou e tirou a minha bola e a sua e a minha bola saíram da cancha. Só ficou o bolinho, né, na cancha. O que que acontece? Começa o jogo de novo. Se fui eu que comecei, eu vou começar novamente. Se foi você, você começa novamente. E aquelas duas bolas estão anuladas. Vamos lá, tem um jogo aqui, um exemplo. Jogou o bolinho, está na zona de pontuação. Perfeito. O vermelho lança. Próximo, agora é o verde, que vai cortar o ponto. Vamos lá, bateu as duas bolas saíram fora. Tranquilo, as duas bolas estão queimadas, estão fora do jogo. Quem começou o jogo não foi o vermelho, então o vermelho inicia o jogo, como se nada tivesse acontecido e tivesse começado o jogo novamente, tá? E aí vai, só que com umas canchas a menos, né? Aqui tem algum lançamento de cancha, né? Algumas pegadas, a pegada por cima, a pegada por baixo. Lembrando que, ó, todos os atletas aí que você está vendo lançando a bola, eles abaixam da linha da cintura. Isso é muito importante, porque se lançar a bola acima da cintura, essa bola é queimada. Essa jogada por baixo, pegada por baixo ou por cima, depende muito. Tem gente que gosta de jogar pegando a bola por cima, que tem mais mira para tentar tirar a bola do adversário. E essa jogada por baixo, ela é mais a pontinho, né? Mas tanto faz. Isso é muito individual de cada atleta, né? Se ele quiser jogar sempre pegando por cima, tranquilo, ou por baixo, não tem problema nenhum. Aqui tem vários atletas aí, né, fazendo o seu lançamento. Tem gente que joga as duas mãos, pode ser também, não necessariamente devido à dificuldade do atleta, eles podem, desde que, né, a bola esteja dentro das linhas. Por exemplo, se na primeira foto aqui o atleta lançou a bola atrás da linha, né, tem uma interpretação de regras que a bola deve ser jogada dentro das linhas, né? Ele jogou na linha de trás.
né? Mas está sendo válida, tá? Não tem, nós conversamos, né, com o pessoal da SOLA, que é a Special Olympics Latino-Americana, sobre esse detalhe, né, e a bola é válida. Portanto, se ele pegou a bola e de repente essa bola escapou da mão dele dentro da zona e entrou dentro da zona de lançamento, né, atrás da linha, e ela caiu e rolou para dentro, ela está sendo válida. Então tem que ter muita atenção com relação a isso. O correto é chegar próximo da linha, né, fazer a bola já quicar dentro das linhas, tá? Mais preciso, mais fácil. Aqui novamente, perdão, novamente, aqui a demonstração de pegada por cima e por baixo, né? Lembrando que a linha da cintura é muito importante. Se essa bola subir da linha da cintura, ela está queimada, tá bom? Aqui vocês estão vendo andador, cadeira, né? É, eles não estão com rampa. Por quê? Porque eles têm mobilidade suficiente para poder arremessar essa bola, lançar essa bola a ponto, tudo certinho, tá? Então não interfere em nada. Bom, muito bem. Uma duração de partida. A duração de partida vai de acordo com o que você tem, né? Ela tem, na regra, tem essa possibilidade de você flexibilizar o placar ou o número de pontos, né? Ou por tempo ou por pontos. Então, se eu tenho uma cancha e muita gente, e você pode até fazer uma partida por lance, por exemplo, joga de um lado para o outro, do outro para o outro e do outro para o outro. Você pode fazer 3 turnos, 4 turnos, depende do número de canchas que você tem e o número de equipes que você tem. Senão você vai ficar o dia inteiro, 2 dias jogando bocha numa cancha com um monte de gente. Então você tem que reduzir esse tempo, né, ou o ponto. Oficialmente, né, uma equipe de 4 jogadores, uma partida dura até 16 pontos, uma equipe de jogadores, duas bochas, 12 pontos, e equipe de quatro de um jogador, né? 4 bochas, que é o simples, 12 pontos. E o tempo é 30 minutos. Só que você tem mais canchas para você poder fazer isso, né? Se você tiver mais de 2, 3 canchas, dá para fazer tranquilamente. Agora, se você tem uma ou 2 canchas, você tem que reduzir, dependendo do número de equipes que você tem para fazer a sua competição. Então, você tem essa flexibilidade de reduzir o placar. Ou você põe 10 pontos, ou põe 10 minutos, né? Você vê o que é mais fácil e que agiliza, né, para você fazer sua competição. Aqui tem alguns exemplos de finais de jogada. Todo mundo jogou, né? Eu joguei minhas 4 bolas verdes, você jogou suas 4 bolas azul. São exemplos de ponto. Então, aqui, esse primeiro quadradinho de foto, né, que está 1 ponto, é que a verde está mais próxima, e as 3 azuis mais próximas estão cortando o ponto das outras verdes. Então, só conta 1 ponto porque a verde está mais próxima. Ali, na segunda foto, nos 2 pontos, né, você vê que as 2 bolas azuis estão próximas e tem as 3 verdes, né, que cortaram o ponto da outra azul, que está mais longe. Então, conta-se somente as 2 azuis que está próxima do bolinho. Aqui, mesma coisa, no exemplo de 3 bolas verdes, né? Aquela azulzinha que está mais próxima corta o ponto daquela outra verde, não seria 4 pontos, né? E as mais próximas, sempre as mais próximas, é que contam o ponto, tá? Então, ele tem 3 verdinhas, 3 pontos. E aqui, no caso, as azuis fizeram 4 pontos, porque as 4 bolas azuis estão mais próximas do que as verdes, tá bom? Vamos lá. O capitão, que sempre se escolhe um capitão,
né? Geralmente a gente coloca o atleta mesmo para ser o capitão, tá? Então, ele é que conversa com o árbitro, né? Ele que não necessariamente pode sair jogando todas as bolas, né? O bolim, não tem uma ordem, né? Específica, desde que aquele que vai começar o jogo, que vai colocar o bolim na zona de pontuação, ele tem que jogar a próxima bola. Depois a ordem não importa, tá? Pode ser o atleta, ele jogou a primeira bola, depois o outro o adversário joga. Se tiver que jogar novamente, pode ser o parceiro, pode ser o atleta, não tem uma ordem estabelecida, desde que cada um jogue o número de bolas permitido, tá? No caso de dupla, duas, né? Na simples, ele tem quatro bolas, e no caso de quarteto, uma bola. Aqui tá. Simples joga quatro bolas, dupla joga duas cada um, e equipe de jogadores joga uma bola cada um. Isso aí? É. Tá aí. Bom, vamos ver. No caso de empate, né? Durante um turno e no final do turno. Vamos ver o que acontece, né? Durante um turno, se a jogada está empatada, significa que não cortou o ponto. Ele empatou, ele não cortou. Então ele vai jogar novamente. Tá? Por exemplo, eu joguei uma bola, você jogou a outra e as nossas bolas ficou empatada. Eu comecei jogando, eu vou, é, eu não vou jogar. Quem vai jogar é você, porque você jogou e empatou. Você não cortou o ponto, entendeu? E no final do turno, né? Se caso empatou, né, ninguém fez ponto, reinicia o turno com quem começou o turno, tá? Se fui eu que comecei o turno, a partida ninguém fez ponto, empatou, e aí eu recomeço a partida. Aqui tem um exemplo, vamos lá, no começo do turno, né? Então, eu sou verde, eu joguei a bola, tal, aí você é o vermelho, jogou, essas bolas foram medidas e constatou que empatou. Aí, ó, como que você não cortou ponto, você vai jogar novamente, porque ainda está empatado. Aí vai jogando até tentar desempatar. E aí você vai gastar todas as suas bolas. Aí, na última bola sua, na última bocha, você cortou o ponto. Aí eu jogo. E eu vou tentar cortar esse ponto. Tenho mais duas bolas, né? Agora três, ainda não consegui. Aí eu tentei cortar, não consegui cortar. O ponto é vermelho, um ponto vermelho, né? Aquelas duas estavam empatadas, você cortou o ponto, beleza? Isso é no começo do turno, tranquilo. Empate no final do turno. Então, aconteceram as jogadas, aí eu saí jogando, beleza, joguei uma bola boa, vermelho não foi tão boa, agora acertou, tirou a minha, né? E a sua bola ficou, beleza. Aí eu vou tentar cortar esse ponto, que está difícil. E tá, bati, tirei seu ponto. Opa, fiquei com dois pontos, hein? Duas bolas mais próximas. Aí o vermelho joga, tirou a minha. Aí o vermelho está mais próximo. Joga o verde. Bateu. Tirou o bolinho, correu pro meu. Ixi, olha que beleza. Levou para mim. A última bola sua, bateu e colou. Empatou. Né? De quem que é o ponto? De ninguém. Ficou empatado. Então, recomeça o turno, tá? Aqui fala do esporte unificado, né, que eu já falei no início, né, cada atleta tem um parceiro com deficiência e sem deficiência, né, não tem problema aquilo que eu falei na ordem de jogadas. O atleta parceiro pode ser jogando? Pode, desde que ele jogou o bolinho, é ele que joga, tá? O atleta não pode jogar o bolinho e depois o parceiro jogar. Quem joga o bolinho sempre sai. Depois a ordem
respeitando o número de bolas, não há problema nenhum. Pode jogar o parceiro, as duas bolas, pode jogar o atleta as duas bolas, né, seguidas ou revezando, não tem problema. Beleza? Bom, penalizações, né? Bom, conduta antidesportiva, lógico, né? É, qualquer esporte sempre tem, né? Pode gerar desclassificação por má conduta. É muito difícil ocorrer isso, né? Mas pode haver, pode haver, né? Falta técnica, né? São referentes à parte técnica do jogo, né? Pisar numa linha, jogar a bola para fora, jogar acima da cintura, são todas faltas que tem no regulamento, né? Nas regras. Então, as regras, detalhadamente, você pode pegar no site, né, do esportes, né, das Olimpíadas Especiais, lá tem todas as regras, todas as modalidades, português, espanhol, inglês, você viu que para ter mais detalhes, né? O que é importante também não é na bocha, quanto mais a gente deixar o atleta sem é proibido você orientar o atleta quando ele pisou na cancha, não se orienta, não se fala nem torcida, nem técnico e nem parceiro. Tá? Durante o atleta estar na jogada dele, dentro da cancha, é o atleta que já tem, ou ele já tem definido o que ele vai fazer, ou ele vai tomar a decisão na hora. Tá? Então, é importante isso para que ele crie a sua malícia, a sua independência. É importante que ele se desenvolva no sentido de o que fazer numa situação, né, de ponto, se tira a bola do outro, se põe a ponto, se joga o bolinho para o fundo. Isso é ele que tem que tomar. Não pode ter nenhuma intervenção de ninguém. Tá? Numa competição oficial, né, você pode fazer o protesto, lembrando que as divisões, né, que a gente faz, aquela pontuação que eu falei para vocês, para fazer a divisão de grupos, o importante é respeitar isso, não tem protesto, tá? O que foi decidido, o que foi medido. E as decisões do juiz também dentro, né? O que ele decidiu, se a bola foi verde ou foi vermelha, também não tem protesto. O que tem protesto é se há uma violação da arbitragem com relação às regras do regulamento, né? Da bocha. Então, se o juiz deixou de cumprir alguma coisa da regra, você tem que apontar isso, né? Olha, o juiz não fez a determinação do bolim que tinha que estar na zona, tal, aí minha equipe foi prejudicada. Aí você tem que apontar qual é a infração que o juiz fez dentro das regras. Questionamento de arbitragem e division, né, que é a separação de grupos, não tem protesto. Bom, vamos lá. Aqui tem várias especificações, né? A primeira delas é a falta, a pisar na linha. O que mais acontece na bocha, resumindo bastante aqui, porque depois vocês podem entrar nas regras e detalhar, né, todas as penalizações, que são muito difíceis de acontecer se a organização, né, primar, né, certinho, orientando o atleta, né, bonitinho no que fazer, nas jogadas de bolas, as bandeirinhas, tudo isso é muito importante e evita muita penalização. Aqui, né, tem a mais que acontece é a falta na linha mesmo, pisou na linha, bola queimada, e jogar acima da cintura. Isso
que mais acontece? Aí vocês podem especificar na leitura depois as regras, tranquilo, estudando melhor. Aqui tem uma foto da Eide, ela é uma jogadora brasileira, ela pisou na linha. Você vê que o juiz já está com a bandeirinha ali apontando. No momento que ela lançou a bola, ela pisou na linha. O pezinho deve estar levantado, ela apoiou na linha e jogou. E o ponto era dela. Ó, tá vendo? Ela está com a bola vermelha, as quatro. Ela poderia fazer um monte de ponto aí agora. Só que essa bola foi queimada porque ela pisou na linha. E ela já tem um ponto, né, na partida. Então é isso. O que acontece? Por exemplo, estou numa dupla, né? E o meu atleta jogou três bolas, jogou uma bola minha. Essa bola está declarada morta, ela está anulada, tá? Então, muita atenção na hora de jogar as bolas, as bochas, né? Para não poder jogar a mais que deve, tá? Então, isso queima mesmo. No caso de duplas, eu joguei uma bola que não era para mim jogar, ela está queimada, meu parceiro vai ficar com uma bola só para jogar. E no caso de quatro jogadores, né, aí um jogou duas bolas, um vai ficar sem jogar. Então aí depois eles decidem, tá? Mas essa bola é queimada. É muito difícil de acontecer um movimento, né, legal de uma bocha pertencente à própria equipe. Por quê? Os atletas eles ficam na linha, né? Não tem o que ir lá e atrapalhar a jogada. Vai lá e mexe nas bolas, né? Se caso mexeu nas não tem como, mas existem as regras, né? Se caso ele mexeu na bola, vai ser considerada, se a bocha for dele, vai ser considerada morta, se a bola for da outra equipe, vai considerar ponto. Você não pode mexer, tá? Então é isso que explica aí mais ou menos, e depois vocês podem ter detalhado. Não tem que chegar lá. O juiz que aponta, fala, o capitão vai lá, verifica, tudo bem, bonitinho, tá. Se tiver um movimento, coisa que também não tem, é muito difícil ter um jogador vai lá e mexe no bolinho. Impossível, né? Não pode. Isso aí é uma boa organização. Não, mas se caso ele mexer, né, no bolinho, é lógico, os pontos irão, né, para o adversário. Quantas bolas tiver na, na quadra, na cancha, vai ser o número de pontos dado. Tá? Se o árbitro, né, na hora que ele for medir, ele mexe no bolinho, a entrada é considerada morta e é iniciada de novo no mesmo extremo. O árbitro tem o poder de reiniciar o turno, porque ele mexeu, embora a outra equipe, a sua equipe estivesse comentando, mas foi uma falha do árbitro acidental, né? Então não tem como ele reinicia, né? Se o pontos, né? Depois que todas as bochas tenham jogado e ele foi medir os pontos lá e mexeu no bolinho, se os pontos estavam, por exemplo, 3 pontos para mim, óbvio, continuam os 3 pontos. Né? Se caso a dúvida e reinicia, tá? O árbitro pode reiniciar. Se tem uma disputa de bola ali, de empate e tal, então só no caso de ser óbvio os pontos mesmo. Tá bom? Então o juiz decide sempre voltar, né, e reiniciar. Um acidente, né? Isso acontece mesmo. Por exemplo, se aqui diz, se alguém vai lá e atrapalha, joga uma bola errada e mexe nas bolas do jogo, né? O que que o juiz faz? Né? Ele espera a bola parar, declara aquela bola morta,
O meu parceiro jogou uma bola que não era para ele jogar, que era a minha bola. Então aquela bola está anulada, só que mexeu no jogo, bateu na outra, tal. O que que o juiz faz? Tenta colocar o mais próximo, né, do ponto do original que estava. Então o juiz tem essa, ele coloca o mais próximo possível de como o jogo estava antes, tá? E retira aquela bola queimada. É, aqui é muito difícil acontecer isso, né? Alguém entrar na cancha quando alguém for arremessar. É o que eu falo. Se é bem organizado, bem bonito, nada disso acontece, tá? Agora, se acontecer, volta, pode voltar o mesmo jogador, né? Joga a mesma bola e as bolas voltam o mais original possível que estavam, ou a rodada é declarada morta. Isso é o juiz que decide, dependendo da situação de jogo que ele achar, se é óbvio ou não. Lançamento de cor incorreta, né? Por exemplo, também é muito difícil de acontecer, porque cada bocha fica de um lado, né? Por exemplo, depois tem umas fotinhos e, e a gente vai ver, tem um desenho que mostra que é muito difícil acontecer isso, mas pode acontecer. Se caso acontecer, né, o que que a gente faz? Espera parar e substitui a bola, né, pela cor correta. Se não tiver mais bola para substituir, né, então o juiz tem que marcar de quem jogou aquela bola, né, e dar o ponto para quem jogou mesmo, mesmo que ele tenha jogado com a bola, né, errada. Se não tem mais bola para substituir, se não substitui, tá? Então, mas aqui está bem em negrito aqui, né? A arbitragem é fundamental para que isso não aconteça. Isso é muito difícil de acontecer. Pegar a bola errada e jogar, o juiz está na lua, né? Não pode deixar acontecer. Bom, e cada bolinha fica de um lado. Aqui tem alguma coisa sobre o uniforme de árbitro, tem que saber as regras, né? Eles têm que estar. Isso é padrão de todo árbitro, né? Preparar, uniformizar, tudo certinho. Vestimenta, calçado, boné, se for numa quadra, for indoor, né? Tempo aí. Aqui tá as posições, né, na cancha. Você vê que a equipe vermelha fica de um lado, a equipe verde do outro. Quando a gente vai começar a partida, né, geral, as bochas ficam encostadinhas na parede, cada uma do seu lado, né? Então, não tem como pegar bocha errada, não é muito difícil acontecer esses tipos de inflação. Vocês estão vendo a jogada, os árbitros de bandeirinha, bandeirinha de linha, o árbitro, os dois árbitros central, um árbitro. Lógico, você não precisa ter todos. Se você tiver uma equipe assim, melhor ainda, né? Se não tiver, não tem problema. Dá para tocar o barco aí. E a posição dentro da cancha. E as folhas de anotação. Aqui tem alguns exemplos de folha de anotação, né? Que em cima você vê os lances que a gente falou, a jogada de ida e volta, que está com 16 lances. Nossa, é muita coisa, né? Mas dá para, por tempo, por exemplo, dá para fazer um, dois, três, quatro lances, cinco, de acordo com a sua necessidade. E aqui, né, outro exemplo de ficha também, né? Turno um, turno 2, quantos pontos fez a equipe verde, embaixo toda a descrição, né, para poder ter a súmulazinha, a pontuação final. Esse é um documento que não sabe a importância da súmula, né, até mesmo se caso houver um empate, né, vai pelo saldo de pontos, que é o correto, né? É importante ter todas essas marcações.
perguntas vai ficar para vocês fazerem para mim durante o meu WhatsApp aí, que eu já deixei aí, né? E podem fazer durante qualquer dúvida, procurar, que a gente vai esclarecendo à medida do possível, ok? Olá, pessoal. Vai, Ok, pessoal. Esse aqui, vai, aí, pessoal, esse aqui é um aplicativo de bocha que você pode pegar no Play Store, né, e baixar. E ele é bem legal porque você vai ter todas as noções de como jogar bocha, de quem é o ponto, né? Para quem nunca jogou bocha, né? Esse é um aplicativo que dá para você se divertir aí, aprender, e até os alunos podem também entender melhor o jogo da bocha, tá bom? Fica a dica, é só digitar lá Bocha 3D no Play Store que você consegue baixar esse joguinho. Tem a cancha, tem várias canchas, né? E o ponto, esse círculo verde que você está vendo, né, é o de quem fez o ponto. Aí a outra bola joga. Mesma sequência, né? Muito legal, né? Para você ter noção. Tá bom? Abraço, valeu. vai. Aí jogou o azul não cortou o ponto, vai jogar de novo. Não cortou o ponto, joga de novo. Aí, agora eu jogo. Opa,